Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que Deus explica que quem não consegue ter gratidão, empatia, paz, essas pessoas que não conseguem sentir sentimentos bons dentro dela, porque Deus chama elas de louca? E aí quando você vive no mundo de forma natural, que você não é espiritual, você diz, não dê um de doido não, porque para um louco eu me transformo numa pessoa que eu sou louca e meia. Eu resolvo minhas coisas na lata. E aí você, com décadas, você vai percebendo a dificuldade que você tem de conviver com uma pessoa que ela não tem os sentimentos bons, mas ela cobra da outra pessoa ter por ela os sentimentos bons. Então, quando você não entende sobre as coisas espirituais, você acredita que louco é apenas aquelas pessoas que rasgam dinheiro. Que louco é aquelas pessoas que faz mal aos outros. Que louco é aquelas pessoas que não têm consciência das suas próprias atitudes. É assim que a gente, pela visão, a gente encontra a razão da loucura. O que significa loucura? Então, lá no Espiritismo, as pessoas dizem assim, que são espíritos obsessores, que as pessoas vão adquirindo os espíritos obsessores devido aos vícios, devido à ignorância, de não querer saber sobre as coisas espirituais. E aí ele vai adquirindo esses espíritos obsessores, que não são os mesmos espíritos de luz. É assim que eles acreditam, mas eles não conseguem pegar, observar, ser convencido da visão dos próprios erros. É isso que Deus explica. E aí, com a prática dessas pessoas que são críticas e julgadoras, geralmente a psicanálise vai dizer para você que uma pessoa que ela é crítica e julgadora, ela é porque ela foi criada debaixo de autoridade. Foi uma pessoa que ela teve que amadurecer muito cedo. Foi uma pessoa que os pais fizeram eles um ser maduro. Ele não teve infância, então por ser uma pessoa madura muito cedo, foi pulado as etapas da infância da vida dessa pessoa, e aí ele viveu debaixo de muita cobrança, de muita exigência, e ele aprendeu a superar os sentimentos e se tornou essa pessoa que ela critica, que ela julga, porque é mais fácil para o ser humano viver condenando e criticando as outras sem sequer perceber que ele critica e julga até aquilo que ele mesmo pratica. A própria ciência ensina isso. Quando um dedo aponta, 4 aponta para você. Mas como é prático, você é condenar, você julgar o outro, você nem sequer conseguir perceber a sua autopercepção dos seus próprios sentimentos, das suas próprias atitudes. A maioria dessas pessoas, elas não querem ouvir, nem quer pensar. Uma pessoa que ela é crítica e que ela é julgadora, ela tornou uma proteção tão grande dentro dela que ela nem quer ouvir, nem quer pensar. Ela quer apenas julgar. Então, ele mesmo vai dizer, as pessoas dizem que eu sou chato, que eu sou exigente, porque eu não gosto de coisa errada. É assim que a pessoa diz, quando ela tá no ápice já dessa loucura inconsciente. Ele vai dizer, eu sou exigente, eu sou uma pessoa que eu gosto das minhas coisas corretas, mas ele mesmo não consegue ter a percepção da visão das suas próprias atitudes. É por isso que ele não crê no espírito, esse tipo de pessoa. A pessoa que ela é crítica e julgadora, ela não crê nesse negócio de alma, de remissão, de espiritualidade. Ele vai criar uma religião, uma forma, uma percepção de ver. Como é que ele vê esse lado espiritual? Como ele busca entender o lado espiritual. Mas aí, se você for uma pessoa que já teve experiências
com uma pessoa mentirosa, maliciosa, que ela gosta de jogar em você. A pessoa que ela é mentirosa e maliciosa, ela gosta de jogar no outro o próprio sentimento, o próprio comportamento, ele gosta disso. Então você não entende por que é que ele se defende tanto atacando o outro. Então por que é tão prejudicial para a saúde mental, para o sentimento da pessoa, ao ponto dela chegar realmente ao estágio da loucura? Ao ponto da loucura. Uma pessoa que ela ignora a própria visão, que ela não consegue nem ouvir e nem falar dele mesmo, a convivência com essa pessoa vai ficando tão difícil que ele justifica o próprio comportamento, o próprio sentimento, mas quando ele percebe que ele é assim, ele vai dizer, eu sou apenas uma pessoa exigente. É assim que ele consegue se ver. Eu sou uma pessoa que eu exijo, mas ele não consegue ver o sentimento, a defesa que ele criou para não se ver. Para não se ver. Então, quando você percebe que uma pessoa ela tá sempre acusando a outra, que ela tá sempre desfazendo da outra, você tem que estudar qual é a razão disso. Por que é que essa pessoa é assim? E por que é que ela vai chegar uma velhice terrível? A velhice de uma pessoa que ela não admite os seus próprios erros, a velhice dessa pessoa é a solidão. É a solidão. E Deus explica isso na Bíblia. Ninguém suporta ver uma pessoa criticando, julgando, jogando a culpa dos próprios sentimentos, né? E exigindo das outras pessoas aquele sentimento que nem ele entende. Então torna-se uma pessoa irreconhecível, insensata. Então por que é que ele não consegue crer no próprio comportamento? Ele não consegue ver isso como se partisse dele. Ele não tem essa visão. Então em 2 Coríntios 11:14, eu vou explicar para você sobre o que a Bíblia explica dessa transfiguração. O que significa essa transfiguração espiritual, que muita gente desconhece. Olhe bem como a Bíblia, ela relata para você sobre a transfiguração espiritual, para que você entenda. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, alguns creem em Satanás, outros não creem em Satanás, né? Algumas pessoas se tornam satanistas e outros se tornam, creem em Deus, diz que creem em Deus, mas não sabem sobre essa transfiguração. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro de justiça, e o fim dos quais será conforme as suas obras. Olhe bem para que você entenda o que eu vou lhe explicar. Conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue ser insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura. Você conhece pessoas que as pessoas dizem, fulano é louco. Não ligue não, ela é louca. E ela mesma se taxa como louca. E aí quando algumas pessoas vê de fora, diz assim, ela acha engraçado quando alguém diz quem ela é. Ela acha engraçado ser taxada como louca. Ela gosta de dar uma de louca, mas louco, mas não rasga dinheiro. Então, a pessoa que ela é assim, ela diz, eu sou louca para um louco. Ou um dá um de louco, eu dou uma de louco e meia. Não venha tirar graça com a minha cara, não. Então, geralmente, esse tipo de pessoa, ele tem a loucura como coisa boa. Não sei se você conhece pessoas assim. Ele tem a loucura como coisa boa, as pessoas chamam ele de louco, na cara dele ele tira na graça, ele acha que tá vencendo, ele tem a visão que tá vencendo, né, pela visão.
mas ele é taxado como louco. Já me taxaram como louca. A Juliana é louca. Fulano é louco. Eu tenho uma amiga que as pessoas dizem, a Márcia é louca, a Márcia é doida. Quer dizer, as pessoas tiram na graça, porque elas não buscam saber, né? Então, geralmente essas pessoas, elas vão terminar na loucura. Elas vão terminar com transtornos mentais. Essas que tiram por resenha a palavra loucura. E ela mesmo se taxa como louca. E ela diz, eu sou louca mesmo. Para um doido, basta um louco e meio. Não venha não, que comigo você acha. Né? Elas terminam mesmo sendo loucos. E Deus explica, né? Mas como por loucura. Nesta confiança de gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Deus está dizendo, porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolereis os insensatos. Por que é que a pessoa não tolera? Se a pessoa tem uma boa mente, é isso que Deus está explicando. Se você tem uma boa mente, você tolera os insensatos, porque você percebe, você tem a percepção da insensatez e da loucura do outro. Daquela pessoa que não sabe o que ela está fazendo. Porque realmente ele não sabe. Ele diz saber, sem saber. Pois sois sofredores. Essas pessoas que estão nesse grau, eles já estão sofrendo. Mas o que é que ele vai fazer? Ele vai fugir do sofrimento. Estão sofrendo. Deus explica. Pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém, quer dizer, olhe bem, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos devora, se aproveita de você, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado, digo, a pessoa ela não tem vergonha. Aquela pessoa que pratica isso, que ela quer se gloriar, que ela quer ser a dona do mundo, que ela quer fazer tudo, mas não aceita que ninguém faça com ela, entende? Ela não tem mais vergonha. É isso que Deus está explicando aqui. Então, ele se transfigura, que é o que eu vou explicar para você. Envergonhado, digo, como se nós fossemos fracos. Ele tem, a pessoa que ela é assim, ela vai ter a visão que os outros são fracos. Que a bondade do outro é fraqueza. Que a gratidão é fraqueza, que a bondade é fraqueza, que o amor é fraqueza. Porque ele desconhece a respeito disso. Entendeu agora na leitura que Paulo deu, né? Em 2 Coríntios 11, 14, ele vai ter isso como fraqueza. Porque ele busca superar esses sentimentos dentro dele. Envergonhado digo, como se nós fossemos fracos. Mas se qualquer tem ousadia, como insensatos falo. Uma pessoa que ela se diz ousada, mas ela não sabe o que é a ousadia, ela vai praticar o mesmo que o outro. Ele vai entrar na soberba. Ele faz tudo o que o outro faz, mas ele faz como defesa. Porque ele não quer buscar conhecimento. A visão é que muda. Também eu tenho ousadia. Então ele não sabe sobre essa transfiguração dentro dele. Que é o que eu vou dar o exemplo aqui, para que você entenda que eles enganam quem não os conhece. As pessoas que elas dão uma de louca para sobreviver na terra, que ela tá fugindo do próprio sentimento, que ela tá acusando você das coisas que ele mesmo pratica, mas ele tá o tempo todo acusando, julgando, criticando as pessoas. Mas quando você consegue mostrar a essa pessoa que ele também faz, ele vai justificar. Ele vai apenas dizer, eu faço porque sou homem. Eu faço porque eu sou o seu marido. Eu faço porque eu tenho dinheiro, eu posso. Ele não consegue mais pensar.
Entende o que Deus está explicando? Ele se transfigura. Não quer dizer que ele incorpora. Quando Judas traiu Jesus, Judas não incorporou. Judas não ficou endemoniado. Estava endemoniado. Jesus estava ensinando isso aos discípulos. A pessoa ela estava incorporada, mas ela não tinha consciência do próprio comportamento, das próprias decisões. Ele não tinha visão do que ele estava fazendo com ele mesmo. Ele queria apenas ter vantagem, ter lucro, se aproveitar das pessoas. E ele desconhecia a respeito entre alma e espírito. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava ensinando isso aos discípulos, né? Então, na época de Jesus, pessoas viram incorporação, mas não foram em todos os momentos. Existe a incorporação? Existe. Que é outro conteúdo que eu vou explicar para você. Mas existe a incorporação, a endemonização, pessoas que andam endemoniadas na terra, mas elas não andam, né, incorporadas. Para elas têm total noção e controle do próprio comportamento. Então, quando você é casada com um homem que ele é traidor, com uma pessoa que ela trai, que ela mente, que ela omite, que ela ainda condena você, que ela faz você sofrer o próprio sentimento que ele carrega, você diz, só pode ser uma pessoa louca. Porque é uma pessoa que está condenando a outra o tempo todo, está desfazendo da outra o tempo todo, e ele não quer ouvir que ele é assim, ele quer apenas justificar. E aí quando você convive com uma pessoa que ela é transtornada, que ela, na cabeça de quem não sabe das coisas espirituais, ela só pode ser louca uma pessoa dessa. Uma pessoa que ele fala, exemplo, para que você entenda. Uma pessoa, ela fala de prostituta. Fala da prostituição, desfaz das mulheres, mas ele mesmo dá em cima das mulheres. E ele sai com aquelas mulheres e ele ainda desfaz da própria esposa dentro de casa. Ele rebaixa, ele humilha. Quanta mulher não já passou por isso na terra? Ele rebaixa, ele humilha aquela mulher, ele desfaz da mulher, ele maltrata. Eu passei por isso. Quer dizer, ele exige uma mulher de bem, ele procura uma mulher de bem. Ele vai casar, mas ele vai maltratar aquela mulher e vai continuar buscando as prostitutas. E ainda assim fala mal das prostitutas. E ainda compara a esposa dele como prostituta. Por quê? Porque ele não quer se ver. Quando ele estiver sentindo a sensação, a emoção dentro dele do que ele pratica, ele vai condenar, ele vai desfazer, ele vai rebaixar, ele vai maltratar, ele ainda vai condenar. Que era isso que era por essas razões foi que eu me separei. Quer dizer, eu não larguei por conta de uma traição. Eu não larguei porque não faltava nada para mim. Eu tinha tudo. Eu não tinha, era paz. Porque o homem, tudo que ele fazia, ele ainda jogava a culpa em mim. Porque fazia. Então, quer dizer, o homem, quando ele é traidor, ele é mentiroso, ele é promíscuo, a maioria deles que estão sofrendo das leis, ele está sofrendo a maldição do que ele pratica, ele vai justificar, ele vai buscar uma razão para condenar a pessoa do próprio sentimento. É isso que Deus, ele ensina na Bíblia, a respeito de uma transfiguração. Como é que você descobre isso? Com o decorrer das coisas que você vai amadurecendo. Porque não é normal, é como uma loucura mesmo. A pessoa está condenando a outra pessoa, dizendo que é a outra pessoa que não presta, desde quando você faz tudo para agradar aquela pessoa. Existe uma luta entre o bem e o mal e a pessoa ignora a própria visão. Ela ignora a razão do que ela está vendo. Ela vai estar condenando você, botando a culpa em você, rebaixando você. Então a psicanálise chama isso que a pessoa que ela é assim, ela foi criada, ela teve que amadurecer muito cedo, ela foi cobrada, os pais cobraram para ela ser um adulto muito cedo e ela passou a ser essa pessoa que ninguém consegue mostrar a ela que ela é assim, ninguém consegue mudar, as pessoas dificilmente vai conseguir conviver. Na cabeça dele, ele aprendeu a ser assim e ele não quer se desconstruir, ele não quer mudar.
Mas quando você passa por esse tipo de experiência, você busca entender o que é essa transfiguração. O que significa essa transfiguração, essa transmutação dentro da pessoa? Porque quando ela só muda quando ela vê que ela está perdendo. Ela vai buscar uma razão de mudar, ou para o bem ou para o mal, quando ela tiver visão que está perdendo. Porque enquanto ele não tem visão, ele não tem razão de mudar. Por que é que ele vai ter que mudar se ele não está perdendo? Se ele está vencendo? Se ele tem o controle da situação? Então você só consegue ter visão que essa pessoa ela só busca mudar quando ela tem visão que está perdendo. E mesmo assim, quando ele percebe que ele se humilhou, que ele disse a você que ia mudar, que ele chorou, mas mesmo assim você largou, aquela pessoa ela foi rejeitada. Aquela pessoa, uma pessoa quando ela é rejeitada na vida, ela se torna uma pessoa vingativa. Aprenda isso, porque isso é bíblico. Toda pessoa que ela já passou por alguma rejeição na vida, de pai, de mãe, de mulher, de relacionamento, quando uma pessoa ela passa por uma rejeição na vida, ela se torna uma pessoa vingativa, porque ela não tem visão da própria alma, ela vai buscar uma razão de viver. Isso é uma da transfiguração do que Deus explica. Ele se transfigura em anjo de luz. Porque ao mesmo tempo que ora essa pessoa, ela ataca as outras, ora ela se vitimiza. É aquele vitimismo em pessoa. Deus não está falando aqui em demônios que incorporam, em Satanás. É a pessoa que ela nunca perde a razão. Em momento nenhum, ele nunca quer perder a razão. Ele quer buscar a razão do próprio sentimento. Então, ele vai se transfigurar. Para que você entenda o que é essa transfiguração de anjo de luz. Ele vai se vitimizar. Ele vai se humilhar para você, mas ao mesmo tempo que se você não ceder, se você não mudar, ele vai aquele sentimento dentro dele vai converter contra você, porque agora ele vai lhe perseguir, ele vai lhe odiar, ele vai querer acabar com você, porque ele vai ter raiva, vai nascer a revolta dentro dele, ele vai querer destruir o outro, porque o outro não aceitou ele como ele é. Como ele é, ele já é uma pessoa louca, é uma pessoa transtornada e ele não tem visão disso. Então, o que é geralmente que esse tipo de pessoa vai fazer, esse que chega a esse grau da falta de empatia total, a pessoa que já é psicopata, que ela não tem mais nenhum sentimento dentro dela, ela não tem sentimentos bons dentro dela. Ela vai tentar mudar você, porque ela tá vendo que tá perdendo você. Mas a partir do momento que ele vê que ele não vai conseguir mudar você, essa transfiguração agora, esse sentimento vai se transformar em ódio. Por isso as pessoas dizem que quem ama, de repente vira ódio. Por que vira ódio? Porque a pessoa não conseguiu mudar você com o comportamento dele. Ele fez para ter você. Não mudou você, agora ele vai tentar lhe destruir. Ele vai converter aquele sentimento. Ele vai tentar mostrar para as pessoas que ele é a vítima. Você largou ele é o sofredor. Ele nunca é o vilão. Ele faz tudo por uma aparência. Ele faz para mudar a pessoa e não porque ele se arrependeu. Não houve arrependimento dentro dessa pessoa. Entende? Então ele vai demonstrar um arrependimento só para mudar você, mas ele não se arrependeu. Ele se transfigurou. Quando ele viu que não funcionou, quando ele viu que não deu certo, que você não acreditou mais nele, agora ele vai tentar fazer tudo contra você. Ele vai lhe defamar, ele vai se vitimizar, ele vai jogar a culpa em você, ele vai converter todo o sentimento, ele vai converter, vai ser usado contra ele. Por isso Deus fala dessa transfiguração. Da transfiguração, é a pessoa que se transfigura. O sentimento bom passa a ser ruim e ele não tem visão. Então ele se torna uma pessoa perigosa, porque agora ele vai fazer tudo
contra você. Jogar a sua família contra você, desmascarar você, jogar todo o sentimento dele, condenar. Quando uma pessoa ela chega na vida de outra, desse jeito, toda ferida, toda massacrada, ela vai dizer que tudo que ela está passando na vida é por conta do outro. Ele não tem visão do que ele fez com a própria vida dele. Porque ele mentia, porque ele traía, porque ele humilhava, porque ele desfazia da mulher. Você acha que ele vai dizer a alguém que ele fazia tudo isso? O que é que ele vai dizer para essa outra pessoa que ele se aproxima? Ele vai dizer que chegava em casa, a mulher não fazia comida para ele, que a mulher era estragada, que a mulher era brigona. Ele não vai dizer o que ele fazia, porque ele não tem visão do que ele faz. Ele tá vendo ele como a vítima, com o que estão fazendo com ele. Estão me largando. É a pessoa que não quis eu como eu sou, porque ele não teve arrependimento. Isso é a transfiguração. Essa transfiguração em anjo de luz. É a vítima em pessoa, é o coitadismo. Mas por que isso não é verdade? Por que não passa a ser um sentimento verdadeiro? Porque ele se torna, geralmente ele vai se tornar essa pessoa vingativa. Tudo que ele vai fazer agora é com uma razão de desmoralizar você, de desfazer de você, de humilhar você, porque ele quer se superar. Ele quer mudar esse sentimento dentro dele. Entende o que Deus está explicando ali? Por isso ele se torna uma pessoa crítica. Quando você vê que uma pessoa ela é crítica e ela é julgadora, ela está defendendo o próprio sentimento dela, acusando as pessoas. Você tem que estudar a respeito do espiritual para você entender o que significa o vitimismo. O julgador, aquela pessoa que ela é crítica e julgadora. Porque ele cria uma imagem. Ele vai criar essa imagem dele. Eu sou uma pessoa exigente, eu estudo ou eu sei. Ele está buscando uma razão do eu, tentando superar o sentimento. Mas perceba que uma pessoa, quando ela é crítica e julgadora, ela está julgando e criticando e exigindo do outro aquilo que ele não sabe dar. E ele não entende, ele não quer ver e ele não quer entender isso. De onde nasceu isso? Então a psicanálise vai dizer para você que veio lá da infância. Isso veio da infância, foi dos pais que maltratou, que xingou, que fez essa pessoa se tornar uma pessoa adulta, que exigiu, ela viveu em cima de os pais exigindo e cobrando uma perfeição e ela se viu agora perfeita, ela aprendeu a ser assim. Olhando o defeito dos outros, criticando, mostrando, superando. Então, na visão dela, ela se vê aquela pessoa perfeita. Mas quando você convive com um homem promíscuo, ou se for uma mulher promíscua também, né, você vai perceber que a pessoa, ela nunca tá errada. Ela nunca quer perder a razão. Ela nunca quer falar dela. Ela nunca quer se arrepender de nada. Entende? Porque isso não é uma verdade. Ele criou essa verdade para você. E aí você vai ficar sem entender porque é que a pessoa, ela se acha no direito de fazer, mas o problema não é só porque ele vai ter esse direito. Além dele ter o direito de fazer, ele acha que tem o direito de desfazer de você. Por quê? Porque ele quer entender o próprio sentimento. Um homem que ele é a maioria dos homens que ele trai, ele maltrata a mulher dele porque ele quer se sentir bem. Ele vai ter um relacionamento tóxico e abusivo. Porque ele quer se sentir bem, porque ele quer ter razão, ele quer justificar o próprio comportamento. Então aquilo vai incomodar a ele. Como eu sou assim? Como eu vivo mentindo e traindo? Ele quer justificar o sentimento, então ele vai estar acusando a mulher. Ele vai estar desfazendo daquela mulher. Ele vai estar maltratando aquela mulher e ele não vai entender a visão, a razão disso. Porque se ele faz algo como bom, por que agora ele está desfazendo da própria mulher dele? Se ele tem a esposa como uma mulher de bem, uma mulher que trabalha, uma mulher honesta, pegou uma mulher virgem, por que ele faz isso? Tem que ter uma razão. Tem que ter uma razão. Então, a pessoa que não sabe sobre essa transfiguração do espírito, que é Deus que explicou isso na Bíblia, que vai existir essa transfiguração. Por quê? Porque quando ele não conseguir mais ter o seu controle, o seu domínio, quando ele perder o controle, esse sentimento vai se transfigurar contra você.
porque ele não consegue mais dominar você. Então ele vai usar agora de outra forma. Ele vai jogar sua família contra você. Ele vai fazer tudo contra você. Tudo contra. Ele vai se virar contra, porque ele vai ressentir. E geralmente essa pessoa que passa por isso vem de um problema de infância. Vem de um problema de geração, porque ela ignorou a visão. Ela quis viver julgando o pai, quis viver julgando a mãe, quis viver superando o sentimento. Por isso ele não vai ter mais visão do sentimento. Entende? Ele não sabe mais como mudar isso. Como é que ele muda isso? Então a maioria dessas pessoas, ela entra na promiscuidade, ela entra na prostituição, ela entra na vitimização. Ele não sabe mais como sair desses padrões. Entende o que Deus está explicando? Então você só consegue ter realmente a visão, que é loucura. Isso é uma loucura, porque a pessoa, ela vai fazer de tudo para mostrar às pessoas que ela é a vítima, mesmo ela sendo a vilão, ela sabendo que ela está mentindo, porque ela está mentindo. Ela sabe que está mentindo, mas agora ela vai tentar mostrar às pessoas que ele não está mentindo. Por isso ele prejudica os outros. Entende o que Deus está explicando? Como é que eu sei disso? Como é que eu descobri isso? Como é que hoje eu sei disso? Né? Quando eu separei da primeira vez, no meu primeiro relacionamento, o homem sofria muito, o homem se humilhava muito, eu voltei várias vezes, porque eu queria entender, eu queria tentar, eu queria perdoar, mas na última vez que ele ficou revoltado, porque eu tinha arrumado uma outra pessoa, já para ele não andar atrás de mim, ele se revoltou e no dia que eu fui pegar meu filho na casa dele, que tinha apenas uns 9 anos, eu fui buscar. Quando meu filho chegou na porta, correndo, disse, meu pai tá com uma namorada. Meu pai tá com uma namorada. Aí eu, curiosa, eu não queria entrar, não era para brigar, não era para desfazer, era apenas curiosidade de mulher, né? Então eu fui desci da moto e entrei na casa. Quando eu entrei pra que eu fiz isso? Quando eu entrei na casa, mesmo ele sabendo que era ele que estava sofrendo, era ele que estava levando não, era ele que estava se humilhando, era ele que estava perdendo. Não perdendo financeiramente por uma parte, mas ele sabia que ele estava sofrendo. Mas o que é que ele tentou fazer na hora? Para aproveitar a situação. Tentou se gloriar. Aproveitou a situação. Eu entrei porque eu tinha conhecimento com a minha sogra, amizade, né? Eu digo, vou beber água, aí vou olhar, né? Se a menina é nova, é bonita, eu não tinha visto ainda, eu queria ver. E eu tava dando graças a Deus ele ter arrumado uma pessoa. Mas ele aproveitou a presença, a minha presença, para desfazer de mim, já que a moça estava lá. Então ele aproveitou a situação. Ele começou a gritar, você veio ver que eu estou com outra. Eu estou com outra mesmo, eu não lhe quero mais. Menina, eu fiquei tão abismada com aquela situação, que eu fiquei rindo. Eu digo, meu Deus, você só pode ser louco. Eu não vim brigar com você. E o que foi que você veio ver na minha casa? Porque eu não lhe queria. Ele sabia que ele estava mentindo. E ele sabia que ele estava mentindo. Ele causou um teatro. Entende o que Deus explica? A pessoa que ela é mentirosa, que ela é orgulhosa, que ela é ferida, que ela vive se transfigurando, que ela busca ser uma pessoa boa só de fachada, só de aparência, ele não crê no espírito de Satanás. Ele não quer saber, ele não quer mudar, ele só quer ser. Ele quer buscar uma razão de ser. Entende? Você fica sem entender pela visão. Eu disse para ele, você só pode ser louco. E ele não deixava eu falar. Porque ele não dá brecha para que você fale. A pessoa, quando ela está sofrendo assim, ele não dá brecha, porque ele não quer ouvir, a palavra também não vai penetrar nele, ele não é convencido da visão. Ele só gritava. E eu dizia, você só pode ser louco, porque eu não estou brigando, porque eu não estou reclamando. Eu vi a moça lá e disse oi, e a moça ficou assim, se achando, né? Tá brigando, e ainda tá brigando por mim, tá me defendendo, entende? Então, quem não conhece, engole a corda.
Ele deixa transfigurar para o outro a razão que ele criou. É por isso que Deus explica. Você entendeu a leitura do que Deus explica? Você entendeu justamente... E as pessoas pensam que isso aqui Deus está falando de incorporação de Satanás. E as pessoas não estudam através da letra, a revelação da letra do que Deus está explicando. De uma pessoa que ela já vive sofrendo. De uma pessoa que ela está buscando a razão de entender que ela quer ser feliz da forma dela, do jeito dela, mentindo, traindo as pessoas, condenando as pessoas, se vitimizando, porque ele não sabe dessa transfiguração dentro dele. Eu vou ler de novo para que você entenda. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito. Não é muito é o quê? Não é sempre, não é muito que você vai ver isso. Pois que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça. Ele vai buscar a sua própria justiça. Ele vai buscar a sua própria razão, porque ele crê na mentira. Ele acredita na mentira. Entende o que Deus está explicando? Ele acredita nessa mentira que ele cria. O fim dos quais será conforme as suas obras. Vai ser conforme as obras dele. Que ele vai passar por essa transfiguração sentimental e emocional dentro dele, porque ele já acreditou na mentira, ele gosta de trair, ele gosta de mentir, ele gosta da vitimização, ele gosta da murmuração, ele gosta do vitimismo. É isso que Deus está explicando aqui. Outra vez digo, ninguém me julgue por ser insensato, ou então recebei-me como insensato. A pessoa diz, não venha não fazer isso comigo não faça eu lhe mostrar quem eu sou não. Quando a pessoa já tem conhecimento, ela vai dizer, porque eu já cheguei a dizer isso. Você não sabe do que eu sou capaz. Você não me conhece, porque a pessoa está tentando mudar. Entende o que Deus está explicando? Como insensato, para que também me glorie um pouco. Entendeu? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Porque a pessoa vai gostar de ser assim. Ela gosta de causar. É isso que Deus está explicando. Ele gosta de causar. E o que digo? Não digo segundo o Senhor, mas como por loucura. Ele não quer se ver como errado. Ele não quer mudar. Então ele vai adquirir essa visão. Venha me comprando como louco. Para um louco, só vai um louco e meio. Eu sou doido e meia. Não venha dar um de doido para mim, não. São tudo pessoas que estão sofrendo. Pessoas que já veio num sofrimento familiar. Pessoas que aprendeu a se superar. Pessoas que não crê no mundo do espírito. Ele não crê. Ele vai buscar uma religião. Entende o que Deus está explicando? Nesta confiança de gloriar-me, olhe bem o beabá da leitura. Nesta confiança de gloriar-me, porque muitos se gloriam segundo a carne. Eu também me gloriarei, Deus está dizendo. Porque Deus sabe fazer justiça. Que outra vez eu vou explicar para você o que é uma justiça de Deus e o que é uma punição de Deus. Que é bem diferente, o povo não sabe a diferença de quando Deus está fazendo justiça, punindo, e quando Deus está livrando. Que foi o meu caso, eu tive livramento. Eu tive justiça divina. Deus me livrou, me ensinou e fez muita coisa por mim. Onde muita gente que é religiosa ficou o quê? Desfazendo e mangando. Porque não sabe sobre a justiça de Deus. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Se tiver uma boa mente. Pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhados. Eles são envergonhados. Estão vivendo, fugindo da vergonha. Que é um sentimento, a vergonha é um sentimento. Eu estou buscando superar o meu sentimento, porque eu já venho sofrendo. Eu já fui bom, hoje não presto mais. Eu estou tentando prestar.
Eu estou tentando mudar, é isso que Deus está explicando, sobre transfiguração. Então, não é por muitas vezes que você vai ver essa transfiguração. Uma pessoa, ela se transfigurando de uma maneira que ela sabe que ela está mentindo, mas ela está tentando mostrar para alguém que ela é bom. Foi esse caso que eu expliquei para você. Ele está tentando provar que ele é bom. Porque ele já se humilhou, porque ele correu atrás, porque ele quer mudar, mas ele não consegue mudar. Então, ele quer mudar o outro. Se humilhando, se vitimizando, mas depois você vai ver que ele faz o mesmo. Porque ele está dominado pela carne. Porque é um erro de geração. Porque está vivendo uma maldição. Então ele não vai conseguir mudar sozinho. Só com a ajuda de Deus. Com a ajuda de outras pessoas. Não é de qualquer forma que essas pessoas vão conseguir mudar. Elas vão ter que ser aquebrantadas ou buscar socorro com alguém que entenda sobre o espírito, sobre a alma. Não é apenas um religioso qualquer, não é uma pessoa que usa a Bíblia e faz tudo o que Deus diz que não é para fazer. Entende o que Deus está explicando? É sobre profundezas do espírito. Então, essa transfiguração que as pessoas passam, ela tentando superar o sentimento, causando mal na vida das pessoas. Porque ela se torna uma pessoa totalmente vingativa. A pessoa, ela se torna uma pessoa vingativa de tanto ela tentar fugir do sentimento. De tanto ela tentar entender, de tanto ela tentar mudar. De tanto ela sofrer, porque ela só vai ser feliz no pecado. Se plantou o pecado. Se já veio de uma maldição dessa de pecado. O pai traía a mãe e outras mais, que você sabe como é. Como é que essa pessoa vai conseguir mudar sozinha? Ela não consegue mudar sozinha. Então ela está fingindo, ela está tentando superar, ela está sofrendo aflição. Que foi Deus que explicou isso para você. Eles já estão sofrendo. Eles estão sofrendo, mas eles não conseguem saber a razão disso. Qual é a razão disso? Porque o problema que é de geração passou para a geração dele e agora ele contaminou a carne dele. Agora ele quer ser honesto, não pode. Agora ele quer ser verdadeiro, não pode. Agora ele quer deixar de trair, não consegue, porque a carne já está contaminada. Agora ele vai ficar julgando, maltratando e desfazendo das pessoas e ele quer entender a própria visão. Ele está sofrendo a maldição. Entende o que Deus está explicando? Então, em alguns momentos você vai ver essa transfiguração. Não é incorporação do que Deus está explicando aqui. Em algum momento você vai ver essa transfiguração. A pessoa dando uma de louca, se justificando, fazendo um teatro, como se fosse uma verdade aquilo ali, que foi o que eu passei. Eu digo, só pode ser louco um homem desse. Ele está querendo dizer que eu estou brigando por ele. E eu fiquei sem entender. Digo, meu Deus, é a vontade que ele tem que eu brigue por ele. Porque eu brigava, né? Antes, quando eu acreditava ter um amor. Porque também não era amor. Eu estava buscando amar uma pessoa doente. Pelas minhas carências, a minha falta de equidade dentro de mim. Eu acreditei amar e consegui mudar a pessoa. Que já era uma pessoa promíscua. Que o problema veio da geração, já era promíscuo. Então eu achei, me ama tanto que vai mudar. Ah, sai com as outras porque eu sou virgem. Quando não for mais virgem, agora ele vai se fazer comigo. Eu estou buscando a minha razão. A minha razão de superação, de ser feliz, buscando um amor, acreditando alcançar esse amor, mudando o outro. Tá buscando, as pessoas estão buscando uma na outra, aquilo que elas não reconhecem dentro delas. Entende o que Deus está explicando? Então, não são em todos os momentos que você vai ver essa transfiguração. Então, quando você conhece uma pessoa que ela é crítica, e que ela é julgadora, e que ela é mentirosa, e que ela está o tempo todo condenando o outro, é uma pessoa doente. É uma pessoa carente. Então, ele vai buscar uma razão de ser feliz. Ele vai buscar essa razão de ser feliz de qualquer maneira. Porque ele não sabe o que é isso. Porque ele não crê na alma nem no espírito. É isso que Deus estava explicando. Mas se ele for sensato, de boa mente, ele vai entender a razão dos outros. Mas se ele é insensato também, ele está agredindo. Ele está dando um de louco. Então você conhece pessoas que são assim?
que as pessoas chamam os outros de louco e ela gosta até de ser chamada de louca. A fulana louca, lá vem a doida. E a pessoa tem aquilo como uma graça, como uma brincadeira, porque ela não se enxerga, porque ela não quer mudar, porque ela não quer saber. São pessoas que estão sofrendo. Então, quando você estuda a razão dessa pessoa, esse comportamento da pessoa, que quem convive sabe que sofre com uma pessoa assim, ele está tentando superar. Então, ele vai dizer que ele é exigente. Ele vai dizer que ele é exigente, mas sem entender a própria visão, a própria alma, a própria razão. Então, a psicanálise vai dizer para você que foi uma pessoa que veio de um sofrimento familiar, de uma base, de um lado disfuncional, de uma pessoa que veio querendo superar o sentimento, mas foi criada de uma mãe exigente, que estava cobrando o tempo todo, comparando o tempo todo o filho, desfazendo, mostrando os defeitos dele, e ele aprendeu a superar. É isso que a psicanálise vai dizer para você. Mas a Bíblia, que é o manual do ser humano, ele vai explicar isso aqui para você. A verdadeira razão sobre a alma e do espírito da pessoa. Que ela está vivendo a maldição, sofrendo um problema de geração, adquirida, acumulada com um problema que ela gerou, que ela criou, né? Buscou a felicidade da forma dela, contaminou a carne, e agora ela está sofrendo a sensação, os sentimentos. Então, em algum momento, alguém que já passou por isso, passou pela culpa, pela condenação daquilo que não sabia por quê. Por que esse homem me condena de tudo? Me maltrata por tudo? Rebaixa, desfaz. Eu não entendia isso. Porque é um homem que fala das prostitutas, mas gosta das prostitutas. Tem uma mulher de bem, mas desfaz da mulher que tem. Rebaixa a mulher. Você diz, não, só posso ter casado com uma pessoa louca, transtornada. Transtornada. E é uma pessoa louca. Que medicamento nenhum vai dar jeito nessa pessoa. Tratamento nenhum vai dar jeito nessa pessoa. Porque ela está contaminada pela carne. É isso que Deus explica aqui. E ele não acredita no pecado, acredita na mentira, dá razão a ela, vai tentar superar ela, causando mal na vida dos outros. Por isso essa aparência de bondade, essa aparência de arrependimento não funciona. É isso que Deus explica. Não funciona. Uma pessoa que ela se arrepende de verdade, ela não quer mais nunca o erro. Uma pessoa que ela teve visão que causou mal na vida dos outros, ela vai tentar ser humilde agora, porque ela sabe que o erro foi dela, não foi do outro. A pessoa que ela tá mentindo, ela tá causando mais mentira na vida dela, agora ela vai buscar uma razão de superar o sentimento, causando mais mal na vida do outro, porque ele quer agora ele se comparou, agora ele viu que ele causou o mal, mas ele quer superar o mal. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar que quem não presta é ela. É ela que não presta. Eu vou mostrar para essa outra que eu vou mostrar para o mundo. Então ele vai começar a defamar a mulher para justificar o sentimento. A boca fala do que o coração tá cheio. É isso que Deus explica para você. Então aquela pessoa tá falando dela, ela não tá falando de você. Aprenda isso. Que a pessoa que ela é doente, ela tá falando dela, ela não tá falando de você. Então, quando eu estou falando aqui, eu não estou falando mal dos outros, eu estou falando do que eu passei, do que eu vivi. Agora, como uma pessoa ouve, ela ouve como se eu estivesse falando mal dela, porque é o mal que ela causou. Entende a diferença? Quando eu estou falando de mim, eu estou ensinando. Eu estou falando o que fizeram comigo, eu não estou falando mal da pessoa. É outro sentido. Agora, a pessoa que ouve, ela vai achar, tá falando mal de mim, porque é o mal que ele causou. É como ele vê a fala, a razão da fala. Como é que ele vê? Como é que ele ouve? Então, eu sei o que eu tô falando. Mas o que a pessoa tá ouvindo, eu não sei como ela tá ouvindo. É sobre isso que Deus explica. Que a pessoa não sabe nem sobre a razão da fala. Quem não sabe a razão do que sente, não sabe a razão do que vive, não sabe a razão do que fala. Então não tem como tratar uma pessoa que ela não quer. Entende o que Deus explica? Porque ele vai causar mais mal. Ele não viu que o mal está nele. Ele não quer ver que o mal está nele. Ele não quer se arrepender. Ele quer justificar. E aí ele causa mais mal na vida dele mesmo. É isso que Deus explica aqui. Mas ele não crê nem em alma, nem em espírito nenhum. Porque ele tem a mentira como bom.
Entendeu aqui o que Deus está explicando? A respeito de uma transfiguração, não é incorporação de demônio, não. Que existe, existe. Mas quando Judas saiu para vender Jesus, ele não saiu incorporado. E Jesus disse, pode ir, Satanás, fazer o que é para você fazer. Porque Jesus já sabia como ele pensava. Que ele nunca viu razão do que Jesus fazia. Ele queria vantagem, ele queria lucro com Jesus. Para ele, milagre. Para ele, verdade. Para ele, sentimentos bons. E Judas teve problema com o pai, né? Judas andava com prostituta. Judas era uma pessoa doente. Então, as pessoas que não creem no espiritual, ela busca uma razão, mas ela vai justificar toda essa emoção, todo o sentimento, porque ele não sabe entre a alma e o espírito. Entre a alma e o espírito, que há uma diferença. Então, numa transfiguração, você vai perceber até o teatro da pessoa. Até o teatro que a pessoa causa. Porque ela sabe que ela está mentindo, ela não é louca. Ela sabe que ela era, no meu caso, né? É a pessoa que se humilha, a pessoa que está atrás, a pessoa que me fez sofrer. Agora ele está mostrando para as pessoas que ele é a vítima. Como assim? Só pode ser louca essa pessoa. Porque ele não se viu. Porque ele não quer se ver, porque ele não quer se arrepender. Só Deus faz isso. E a pessoa não crê em Deus. Então ela vai agora o quê? Se defender. Então ele vai levantar um exército contra você. Ele vai falar mal de você para sua família, mal para os seus amigos. Ele levanta todo mundo contra você porque ele quer ter razão. Ele quer superar a emoção. O sentimento. Então a pessoa pensa que Satanás é apenas quando um espírito incorpora. É porque a pessoa não busca o que Deus está explicando aqui a respeito de Satanás. Que ele domina a visão e a emoção das pessoas que ignoram a existência dele. Então fala em Deus, mas não quer falar nada sobre mentira. Mentir é normal. Eu minto para o meu bem. Eu posso sim me prostituir, eu posso sim trair. Ele não vai ver o problema enquanto ele está praticando. Ele vai ver o problema quando ele quiser consertar. Quando ele quiser ser um homem de bem, um homem honesto. Quando ele quiser agora se sentir, ter satisfação com a esposa dele. E a pessoa que ela não sabe sobre as coisas espirituais, enquanto ela está plantando, ela não está vendo, ela não está entendendo. Ela está apenas se satisfazendo. É isso que Deus está explicando. Então Deus diz, não ignore. Busque saber. Porque a pessoa que ela não quer se ver, ela vai estar o tempo todo falando mal e se vitimizando. Jogando a culpa no pai. Eu não tenho culpa de ter tido um pai desse e praticando a mesma coisa que o pai. Então Deus veio para desmascarar, Deus veio para desmanchar, Deus veio para mudar isso, não para condenar. Entende? E a pessoa ignora. Então, na ignorância, você vai perceber na visão que a pessoa é uma pessoa crítica, é julgadora, é mentirosa, e ela já crê nisso tudo, porque ela não se vê. Então, ela está jogando nas pessoas, que as pessoas que são assim. As pessoas mentirosas, as pessoas são falsas, as pessoas são interesseiras, as pessoas isso, as pessoas aquilo, mas ele não tem visão do que ele pratica. Porque ele está se defendendo. É isso que Deus está explicando. Mas ele não tem a plena consciência, ele não tem consciência das atitudes dele. E ele não crê em Deus. No espírito do amor, da paz, da gratidão e da empatia. Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.